que é alta demais para mim. E torre forte contra o inimigo. Amém. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 15ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento da forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata à deliberação e os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A ata será divulgada na forma regimental. Prosseguindo, convido ao secretário para realizar a leitura da pauta dessa sessão ordinária. Pauta da 16ª sessão ordinária, de 21/5/2019. Pedidos de providência, número 100 de 2019, de autoria do vereador Rubens Borchardt. Número 101 de 2019, de autoria do vereador Douglas Emanuel Marchetti. Indicações, número 81 e 82 de 2019, de autoria do vereador Rubens Borchardt. Número 83 de 2019, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Ordem do dia, projeto de lei ordinário número 27 de 2019, autoriza a anulação de suplementações de valores em dotações orçamentárias no orçamento do programa de 2019 da administração direta e indireta. Requerimento de número 5 de 2019, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada a devida publicidade. Vereador Rubens não tem. Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência de número 100 e 101 e as indicações número 81, 82 e 83 de 2019, que foram publicados e encaminhados na forma regimental. Quero registrar aqui, antes de nós partirmos para o grande expediente, a presença de algumas autoridades que nos foi passado aqui. Está conosco o secretário de Obras, o licenciado vereador Adilson Mesch, que hoje é secretário de Obras, suplente a vereador também se faz presente, Emerson Repke. Também está conosco o presidente do PSDB, Jaime Bittencourt. Está aqui, Jaime, estava te procurando. As demais pessoas que nos acompanham nessa noite, nessa sessão, sejam muito bem-vindos. Empresário Rudolf. Eu não vou citar o nome de todos, porque eu não tenho aqui a listagem. Está também o seu empresário Adalberto Reder, enfim, outros empresários aqui que se fazem presente nessa noite. Não tenho o nome de todos aqui, mas todos aqui são bem-vindos, mesmo porque é a Casa do Povo, e sintam-se bem nessa noite. Se tiver mais alguém que gostaria de ser mencionado, estarei aqui fazendo a menção individual de cada um, mas a princípio seriam esses, então, que nós estamos mencionando, e a todos vocês que aqui se fazem presente nessa noite. Mais uma vez, um bem-vindo a todos. Nesse momento, então, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Vereador Rubens. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes, pelo prazo de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos prestigiam aqui nessa casa no dia de hoje, também as pessoas que nos assistem em celulares. Também de uma forma especial a todos os colaboradores dessa casa. Quero iniciar minha fala hoje
Agradecendo a presença de cada um de vocês aqui, é importante a manifestação, eu imagino o porquê dessa presença, da ilustre presença. E a gente vive num país democrático de direito, onde que sempre a democracia deve prevalecer. E atos de intolerância, tais quais aconteceram, a gente viu aquelas pichações, aqueles manifestos, a meu ver, infundados e absurdos, atitudes, na verdade, a meu ver, bastante fortes, pessoas pichando a nossa cidade. A gente nunca teve atos de intolerância nesse sentido na nossa cidade, então me causa bastante insatisfação. Pessoas aí estão querendo se manifestar através de pichações. Eu acho que é válido vir aqui nessa casa, vir a público e manifestar a sua insatisfação em detrimento de algumas situações que acontecem na vida do cotidiano, né, das pessoas. Agora, sair pichando, fazendo pichações, denegrindo a imagem seja independente de partido que for, seja em relação ao Lula, seja em relação ao Bolsonaro, eu acho que não é por aí que a gente faz um país democrático de direito. Também quero já deixar enaltecido nessa casa de que no próximo dia 29, ano passado a gente votou um projeto de lei em relação à instituição do Dia do Vizinho. Várias pessoas acabaram fazendo confraternizações em seus lares, em suas ruas, e isso aproximou com certeza as pessoas, os vizinhos, porque muitas vezes a gente vê de que existe uma intolerância também, onde o vizinho não conhece o vizinho e fala coisas, enfim. Então, na semana que vem, então, portanto, vai estar sendo comemorado o Dia do Vizinho, então, a pedido também das pessoas, a gente está só divulgando, lembrando essa data de confraternização. Muito se falou em relação à PEC 2019, acredito que várias de vossas senhorias que aqui estão hoje estão por conta da moção de apelo que essa casa aprovou no dia 26 de março, salvo engano, contrário a alguns pontos da reforma da Previdência. Não posso deixar de ressaltar de que no dia 19 de março, mais precisamente, senhores vereadores, quando o senhor Fredinho Berry esteve nessa tribuna, fazendo uso dessa tribuna, então foi nessa sessão que eu explanei e fundamentei a moção de apelo que foi assinada e votada favorável na sessão seguinte, o porquê eu sou contrário a alguns pontos da Previdência, da reforma da Previdência. Não sou totalmente contra a reforma da Previdência. Eu acho que se ela tem que acontecer, se existe déficit, essa reforma realmente deva acontecer. Agora, não da maneira como foi exposto. E quero lembrar, vossas senhorias, de que apoiei, inclusive usei dessa tribuna para dizer que apoiei o presidente Jair Bolsonaro na época, votei no Bolsonaro, não me arrependo, por hora não me arrependo de ter votado nele, né, mas também não posso concordar com todas as propostas que ele propõe. E em relação a alguns pontos da reforma da Previdência, sou contrário e faria a moção novamente, principalmente em relação à questão da eficácia da reforma. Ora, se foi prometido às pessoas que se aposentariam com 35 anos de contribuição, homem, 30 mulher, então, se precisa fazer uma reforma, ok, mas e o direito adquirido? Quer dizer, onde está a segurança jurídica para essas pessoas que acreditaram que iam se aposentar aos 35 anos, homem, 30 mulher? Não vejo com bons olhos pessoas se aposentando com 40, 45 anos. Não vejo com bons olhos. Mas a lei é essa. Se vamos mudar a lei, temos que mudar. Talvez sim. Mas para as pessoas que entraram no regime agora, essas pessoas vão poder escolher se querem ou não contribuir. Como falei também naquela oportunidade, eu não sou favorável, por exemplo, a pessoa ser obrigatória a contribuir para o INSS. Se a pessoa não quisesse contribuir, a pessoa não deveria contribuir. Mas a pessoa que hoje tem carteira assinada, ela obrigatoriamente ela é contribuinte. Então a pessoa não tem, quer dizer, a pessoa não tem nem a escolha, o direito de escolher se é favorável à contribuição ou não.
Também, em relação a alguns questionamentos expostos nas redes sociais, algumas pessoas disseram que foi aprovado na surdina, né? Então, eu quero aqui, mais uma vez, enaltecer a situação de que não foi aprovado na surdina. Foi uma moção que foi discutida nessa casa, ao contrário de muitos projetos de lei enviados pelo Executivo, principalmente, que são enviados ali no final de novembro, começo de dezembro, no apagar das luzes, para que vossas senhorias não estejam acompanhando as sessões, né? A exemplo, o plano diretor, uma das leis que mais modificou as situações jurídicas da nossa comunidade de Timbó. Foi uma lei que foi aprovada, a Lei 343 de 2016, de 13 de dezembro de 2016. Então, vejam, 13 de dezembro de 2016, essa lei ela foi sancionada, salvo engano, pelo então prefeito Laércio. Então, uma lei que mudou tanta coisa na vida do cotidiano de Timbó, e aprovada aí no apagar das luzes. Ao contrário da moção de apelo, discutida e aprovada nessa casa, durante o mês de março, onde que, pelo menos a gente quer crer que boa parte estivesse na nossa cidade. Falando ainda em reforma da Previdência, no final de semana, conversando com um empresário da cidade, ele me questionou se eu manteria a proposição. Eu mantenho, e assinaria ela novamente, e proporia ela novamente. Porque quando eu perguntei para ele se ele daria emprego para uma pessoa de 60 anos, ele me disse que não. Ele foi categórico. Eu sei que várias de vossas senhorias aqui são empresários, né? Mas quantas pessoas vossas senhorias empregam com mais de 60 anos? Quem é que hoje, com 60 anos, tem perfeitas condições para estar trabalhando? Não tem tantas assim. Então, se hoje a gente tem um grande número de pessoas desempregadas, pessoas aí, né, a gente vê todo dia nos noticiários, pessoas na fila de emprego, né? Imaginem uma pessoa de 60 anos tiver que competir com uma de 20. Então, assim, a gente vê de que talvez até essa reforma, do jeito que ela veio, vai acabar com que mais pessoas acabam saindo da contribuição e entrando na informalidade, porque não existe segurança jurídica. Falando ainda em fontes de custeio, quero ler o artigo 195 da Constituição Federal, que fala das fontes de custeio da Previdência Social. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1º, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. B, a receita ou faturamento. C, o lucro. Inciso 2º, do trabalhador e os demais segurados à Previdência Social, não inserindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral da Previdência Social, de que trata o inciso 201. 3, sobre a receita de concursos e prognósticos. 4, do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Poderia estar falando sobre, por exemplo, a lei do prêmio do segurado, teoria do salário deferido, teoria do salário social, teoria do salário atual, teoria fiscal, para falar sobre a questão da reforma da Previdência. Mas o tempo também não é todo aquele. Então, quero só mais uma vez aqui deixar claro de que, se vossas senhorias entrarem no site da Câmara, assistirem à sessão do dia 19 de março, onde fiz um pronunciamento acerca do porquê que sou contrário a alguns pontos, vão perceber e também analisarem a própria moção de apelo, vão perceber de que a Câmara vereador, não é... um minuto. Obrigado. A Câmara, os vereadores que assinaram, não são totalmente contra a reforma. São contrários, sim, a alguns pontos. Em especial em relação à idade mínima,
a possibilidade de alguém receber menos de um salário mínimo. A gente sabe de que um salário mínimo é R$998, praticamente não dá para comprar nada, mas imagine o fato de alguém poder receber menos de um salário mínimo. Quero lembrar também de que o próprio presidente, hoje presidente, na época, ele foi contrário, quando era deputado, foi contrário a um projeto de lei sobre a reforma da Previdência, né? Então, sempre há possibilidade de se mudar o pensamento. O que precisa, a meu ver, antes da reforma da Previdência, eu não acredito que a reforma da Previdência seja a salvação do Brasil. Eu acho que uma reforma política, uma reforma tributária, o restabelecimento do Pacto Federativo, onde que mais impostos venham para o município, isso sim é primordial e imprescindível para o crescimento do nosso país. De mais a mais, quero só enaltecer um pedido hoje da comunidade em relação ao trevo ali da saída da Rua Bahia. O presidente, aliás, é líder do governo, em relação ali à saída da Rua Bahia. Eu sei que é de competência do DEINFRA, a gente vai estar novamente conversando com o pessoal do DEINFRA, mas as pessoas ali do trevo estão exigindo um trevo alemão e também uma faixa elevada, onde é que tinha aquela faixa de segurança, né? As pessoas se encontram com muita insegurança quando trafegam por ali. Será isso. Também farei uso da palavra até 10 minutos. Quero cumprimentar a mesa, todos aqui presentes nessa Câmara de Vereadores. Em primeiro lugar, queria agradecer à Secretaria de Obras, o nosso secretário Adilson Mesh, agradecer ao prefeito também, o Mocir do Planejamento, o nosso líder de governo e a comunidade lá da Rua Max Lotz. 11 anos a gente lutou para fazer uma rua, melhorias de uma rua, porque é da alta velocidade, e graças a Deus hoje a obra terminou. A gente só pode agradecer, a gente não pode só cobrar, como a gente tem que também agradecer também as obras. Então, nosso muito obrigado ali da comunidade e também da Rua Max Lotz, que fica lá no bairro Dona Clara. E a outra, nós tivemos, muitas pessoas me procuraram, que tem gente velada no cemitério antigo, aqui do centro, cemitério ali o novo, né? Nós falamos novo, e de Araponguinhas, os vândalos. Ali no cemitério de Araponguinhas, mais de 30 túmulos foram arrombados lá. Falta vigilância, então a gente pede o líder do governo também para levar isso ao executivo, para botar câmeras ou alguma coisa tem que ser feito. Eu sei que a pessoa guarda, é difícil, né? É difícil ficar de olho, como no centro tem. Mas no centro, aqui o antigo, aí eles vão de dia, os vândalos vão de dia. Então fui procurado por muitas pessoas mesmo de todo o município. Não sei se foi no cemitério São Roque, apareceu uma cabeça de porco em cima do túmulo. Imagina só, imagina os vândalos que estão fazendo. Então estou pedindo, assim, pela indicação que a gente pede, para botar câmeras, pelo menos para ver o que está acontecendo, sabe? Para ter uma vigilância. E a outra, um pedido de providência também, na Rua Rodeio. Tem ali um pessoal da rua, uma parte da comunidade veio hoje para assistir também aqui, e também alta velocidade. Foi feita a pavimentação, é sempre assim. Antes da pavimentação, todo mundo cuida, depois é uma pista de corrida. Então lá é declive, né? Como se diz? Aclive e declive. Eles aproveitam para subir a alta velocidade e aproveitam para descer também. Então já falamos aqui com o líder do governo também, com certeza a gente vai ver isso, né? Vai fazer de tudo para acontecer ali, para fazer uma faixa elevada, pelo menos 2, vamos ver, vamos tentar, né? A gente está aqui para pedir, nós não temos máquina, né, Quinho? Nós estamos aí para lutar, para tentar conseguir as coisas.
Então, isso peço ao líder do governo, vamos também pedir ao planejamento que vê isso com carinho, para acontecer isso lá na Rua Rodeio, que as pessoas não podem mais sair de casa sem ter que cuidar. Imagina uma criança na estrada. Mas a gente está pedindo isso para a Rua Rodeio, mas não é só a Rua Rodeio, não. Com certeza tem várias ruas. E também o Adilson Mestre, acho que está aqui, o secretário, para dar uma olhada lá na travessão. Roçados. Eu sei que não é fácil com essa chuva que está acontecendo, várias ruas está acontecendo isso. Então a gente pede, os vereadores estão aí para isso, né, para ver os problemas do nosso município. Seria isso. Com a palavra o vereador Carlos Adriano Krieger, pelo prazo até 10 minutos. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais vereadores, aos empresários e empresárias aqui presentes, aos internautas, colaboradores da casa e aos que se fazem presente e que não foram nomeados no início. Eu gostaria de começar lendo um relato aqui de um processo de embargo, multa, demolição compulsória. Tendo em vista que as edificações existentes junto à rodovia municipal TBO 479 foram realizadas sem autorização, alvará, a municipalidade promoveu dia 13, 18 e 19 de setembro de 2018 a expedição de notificação de embargo a todos os moradores do local, os quais foram regularmente cientificados de seus termos. Apenas 3 moradores apresentaram defesa acerca da referida notificação, que foram alvo de manifestação em separado. A fiscalização de obras, por intermédio do memorando número 536/2018, apresentou à Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços o levantamento das edificações que todas as providências adotadas, notificações e outras, tudo acompanhado de fotos. Diante desse contexto, cabe destacar o que estabelece a Lei Complementar número 363/2008, Código de Edificações do município de Timbó. Artigo 3º. Qualquer construção ou obra civil somente poderá ser executada após a aprovação do projeto e concessão de alvará de construção pelo município, sob a responsabilidade do profissional legalmente habilitado. Artigo 4º. Os projetos e sua execução, além das determinações desse Código que lhes forem aplicáveis, deverão estar de acordo com as demais leis do Plano Diretor e leis estaduais e federais. Artigo 14. Somente serão autorizadas edificações em imóveis com parcelamento passível de registro do cartório de registro de imóveis e com infraestrutura implantada a respeitar a legislação vigente de parcelamento do solo. Artigo 23. Somente após a retirada do alvará de construção poderá ser iniciada a obra. Parágrafo 1º. O alvará será retirado mediante o pagamento da parcela da taxa do alvará para a construção. Parágrafo 2º. Considerar-se-á iniciada a obra quando iniciada a execução das fundações. Artigo 214. A notificação ao proprietário deverá ser imposta pelo município pelo prazo de 3 dias úteis, através de auto de notificação quando iniciar ou executar obra sem o alvará. Artigo 215. Após o prazo da notificação, é compulsório o embargo. Artigo 19. A obra, edificação ou qualquer de suas dependências poderão ser interditadas pelo município provisória ou definitivamente nos casos de 1. Ameaça à segurança e estabilidade das construções próximas. 2. Risco para o público ou para o pessoal da obra. Artigo 222. O procedimento administrativo para a demolição compulsória de uma obra, seja ela de reforma ou construção, dependerá de prévia notificação do proprietário da obra, ao qual será dada a oportunidade de defesa no prazo de 15 dias. Parágrafo único. A demolição compulsória será imediata se oferecer risco iminente à integridade física de pessoas, bens públicos ou ao meio ambiente. Artigo 223.
É passível de demolição compulsória toda obra ou edificação que, pela deterioração natural do tempo, se apresentar ruinosa ou insegura para sua normal utilização, oferecendo risco aos seus ocupantes ou à coletividade. Parágrafo único. Mediante vistoria, o órgão municipal competente emitirá notificação ao proprietário ou aos ocupantes da edificação e fixará prazo para início e conclusão dos reparos necessários sob pena de demolição compulsória. Não bastasse tal realidade, as mencionadas edificações estão inseridas em área de risco, conforme se depreende do CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Ante ao exposto, buscando zelar pela incolumidade pública, tendo em vista se tratar de construção sem prévia autorização alvará, e a não apresentação de defesa acerca da notificação de embargo ou sua improcedência, tudo aliado ao fato das edificações estarem inseridas em área de risco, o que impossibilita a regularização, utilização e moradia, declara a interdição definitiva das construções imóveis e determina a imediata expedição de notificação aos possuidores proprietários responsáveis para, querendo, nos termos da lei, procedam à demolição voluntária das edificações e retirada de todo o material no prazo improrrogável de 30 dias, contados da ciência ou execução direta ou a presente defesa no prazo de 15 dias, contados do recebimento sob a pena de execução direta pelo município e cobrança pelos custos empregados por este último. Cumpra-se. Muito bom ver que entre os empresários aqui presentes temos vários praticantes que já foram praticantes do voo livre. Essa situação que a gente está colocando, ela é lá na Rua Tupi. Todos conhecem lá o Morro do Negerbon, onde o pessoal salta de parapente. Pois bem, para comemorar os 150 anos de Timbó, parece que a prefeitura vai dar um presente aí e vai demolir casas que têm mais de 100 anos. Como me falou um morador lá de cima, não temos nem dinheiro para comprar uma dentadura, quem dirá pagar um advogado para fazer a nossa defesa. Então, temos que ver agora o que o município vai fazer em relação a isso. Lá foi decretado área de risco em 2009, se não me engano, agora são 10 anos. E uma das coisas que nos deixa meio que indignados é que o município contrata o geólogo, ele põe uma área enorme como área de risco, mas depois se contratar, o proprietário contratar um outro geólogo e fazer um parecer contrário, aí está liberado. Ou seja, pagando pode. Assim como em várias situações de área verde, né, ou área de preservação permanente. É fato que, se a área de preservação permanente, o nome já diz, não deveria se cogitar abrir brechas para construções ou outras coisas mais, com o uso do TAC como moeda de troca para a realização de tais coisas. Estaremos apoiando os moradores lá de cima, falando com uma senhora de 70 anos, que com certeza não concluiu o primeiro grau. São pessoas que têm sérias dificuldades para chegar às suas casas. Nunca nesses 150 anos ali, não sei quanto tempo, sei que perto dos 100 anos tem lá essas casas do pessoal, porém lá sempre foram deixadas de lado. Quando o pessoal do parapente usava a rampa lá de salto, com certeza, quando tinha os eventos, tinha a manutenção das estradas e tinha o acesso para as pessoas lá. Fora isso, e como agora não é mais utilizada, só em caso muito extremo é que recebem a atenção necessária. Então estaremos apoiando essas pessoas lá, que pelo prazo aí já não demoliram a casa e agora vem a questão judicial, ou o município vai entrar no judiciário para demolição das casas, ou então as pessoas terão que entrar para se defender. Continuam morando lá e esperamos a colaboração da maioria que esteja aqui presente também, porque são pessoas que moram lá há muito mais tempo.
nem se existia, não existia esse código de edificações quando essas pessoas realizaram suas casas lá. Casas simples, casas de madeiras. Então, caberia até o município a prestar um auxílio de forma a eles conseguirem se manter lá. O outro assunto é sobre a moção de apelo. Não vou falar muito sobre ela, porém, todos já me conhecem, já sabem que muitas vezes, mesmo sendo do mesmo partido do prefeito, já votei contra projetos que achei que não eram favoráveis à comunidade. E da mesma forma, é o meu pensamento quanto à moção de apelo. Não sou contra a reforma, como falei aqui na tribuna e como falei nas redes sociais. Assim como devemos respeitar a opinião de vocês, que vocês querem a reforma, ponto e vírgula, como ela está apresentada, não posso colocar no pensamento de vocês que aquilo que eu defendo é o correto. Da mesma forma, esperamos de vocês. Alguns veem isso como erro, mas se a gente analisar bem, quem de vocês acredita que vai ser lido essa moção? Levante a mão aí. Quem acredita que vai ser lida essa moção? Responda que você acredita que vai ser lida? Senhores, senhoras, vereador, um minutinho. Referente ao nosso regimento interno, no artigo 83, qualquer cidadão poderá assistir à sessão plenária desde que não atrapalhe o bom andamento dos trabalhos, sendo proibido qualquer interpelação aos vereadores. Então, senhores, somos todos educados, então não vamos se manifestar. Se vocês quiserem uma manifestação, depois procure os seus vereadores. Mas não pode. Não pode. Vereador, não pode. Vereador, não pode haver essa manifestação. Então, por favor, eu gostaria que todos estivessem... Então, eu retiro a pergunta e vou mudá-la. Então, vou fazer a afirmação de que, com certeza, eles não lerão a moção. E, assim como demais moções que são feitas, é como as nossas indicações que a gente faz e que também não são atendidas, mas a gente tenta fazer. E na moção lá diz a apreciação da moção. Com certeza eles não perderão seu tempo para ler a nossa moção aqui em Timbó. Com certeza eles estão lá negociando muito bem para que a reforma da Previdência passe com prós e contras da maneira que todo mundo quer. Com certeza ela irá passar. Então não tenham dúvida quanto a isso. E se alguém quiser conversar após a sessão, estamos aí. Obrigado. Com a palavra o vereador João Adriano Schwartz, pelo prazo de até 10 minutos. Cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, plateia aqui presente e também os internautas que estão nos assistindo nesse momento. Quero que, em primeiro lugar, fazer um agradecimento ao nosso novo secretário de obras, que essa semana e semana passada realizou 2 pedidos já de 2, 3 anos da comunidade ali, do nosso bairro Pomeranos ali. Então, ele de fato atendeu e dos problemas era a implantação de uma boca de loba numa área onde que entrava água na residência daquelas pessoas e foi confeccionado ali. Então, eu imagino que vai resolver o problema dessa comunidade. E também o outro é o conserto numa tubulação nos fundos da rua Urubici, também no bairro ali que já há 3 anos eu estou pedindo para que fosse feito, e então então não foi feito e essa semana então foi concluído. Obrigado também ao executivo que nos atendeu nesse pedido. Quero aqui fazer um convite a todos que estão nos ouvindo e todos aqui presentes para que compareçam
na próxima sessão, na terça-feira, onde que no mês passado eu expedi um convite ao secretário Moacir, do Planejamento aqui do município, para apresentação do projeto do anel viário da Rua Pomerode. Então, especialmente, aqueles moradores da Rua Pomerode que estão nos ouvindo, e também a toda a comunidade que venha aqui realmente e venha conhecer o projeto e como vai ser feito, o que vai ser feito com essa obra. Então, também gostaria de solicitar a possibilidade da imprensa também estar divulgando isso durante essa semana, para que as pessoas, a comunidade, fique sabendo, então, desse assunto, eu acho de extrema importância, para nós debatermos aqui na próxima sessão. Também estou enviando um convite ao presidente do Fundo da Previdência Municipal, FUNPREV, o senhor Castilho, para que também, no mês que vem, em junho ou julho, compareça a essa casa, para que venha explanar sobre a questão do Fundo Municipal do nosso município. O senhor Castilho veio nos procurar faz umas 2, 3 semanas e apresentou para nós aqui uma projeção do novo cálculo aleatorial, que tem uma estimativa de uma projeção em torno de 30 a 40 anos, e que mostrou um déficit do Fundo Municipal de aproximadamente 120 milhões de reais. Então, vejo isso com uma certa preocupação. Hoje, o município ele já está pagando, além dos encargos que são previstos, já estão pagando uma alíquota suplementar de 14% sobre a folha, e essa alíquota ela tem uma projeção de, no futuro, chegar a 30%. Então, vejam vocês, empresários, que como vai ser difícil daqui para frente, ou alguns anos para frente, administrar o nosso município. Além de pagar o funcionário, pagar a alíquota de 22%, pagar mais uma alíquota de 30% suplementar. Então, sobre a folha, praticamente, o município vai ter que pagar mais de 50% ao fundo municipal. Acho estranho até esse rombo que há 4 anos atrás foi apresentado para nós, onde que esse fundo apresentava um déficit de aproximado 50, 60 milhões, e vejam, em 4 anos praticamente dobrou esse rombo. Então, vejo com uma grande preocupação, e vejo também que algo terá que ser feito pela administração para equalizar esses problemas. Tanto que hoje o que o município arrecada dos contribuintes do fundo não é suficiente para pagar os que estão aposentados. Então, há 4 anos existia mais ou menos 290 e poucas pessoas, funcionários aposentados. Hoje são 600 ou 700. E contribuinte também tem 700, 800 pessoas. Então, você vê, é um grande problema aí para o município. O Jorge, o prefeito Jorge está tentando já articular em algumas situações, e esse é um dos motivos também da contratação e efetivação de funcionários, porque para tentar de uma forma equalizar e diminuir esse rombo. E também a gente, graças ainda que o fundo ele foi separado da administração, e hoje então ela é gerida separadamente do município, e esses recursos hoje que tem em caixa, que somam em torno de 100 milhões, são aplicados todo mês em investimentos, onde que o município arrecada em torno de mais ou menos 100 mil com esses rendimentos das aplicações do saldo existente. Mais o rombo mensal é em torno de 100
160, 170 mil. Então, mesmo injetando toda a aplicação, ainda nós temos um déficit aí de praticamente 60, 70 mil. Então, eu acho que é muito importante e também, da mesma forma, quando for expedido e quando for confirmado, gostaria que a imprensa novamente fizesse essa divulgação também, porque é um assunto muito importante aqui para o nosso município e principalmente para a nossa administração também podermos ter força para discutir e debater e tentar achar uma solução para essa situação que eu acho que é de extrema gravidade aqui para o nosso município. Não só o nosso, a maioria dos municípios a gente vê esse problema com esses fundos, né? Mas vamos ver o que vai ser explanado e o que também o secretário vai apresentar aqui no dia que ele virá falar aqui na tribuna. E só também, por último, quero me colocar à disposição de qualquer pessoa, de qualquer empresário, qualquer cidadão, referente à situação do que aconteceu, de termos assinado junto a essa moção. Eu quero deixar aqui esclarecido que realmente não sou contra. Eu, como empresário, vejo também a dificuldade hoje que nós temos para manter as nossas empresas, mantermos os salários dos funcionários em dia, a carga tributária que a gente sente sobre essa questão. Então, meu posicionamento de coração realmente é que eu sou a favor da reforma. Peço desculpa de alguma forma, se de repente alguém, acha que a gente fez a coisa errada, mas essa não foi a intenção. A gente assinou, eu principalmente assinei, porque foi falado e também, não sei se de repente todos leram, mas a reforma era para ser referente a alguns pontos da reforma, mas não em si contra a reforma toda. Então, desculpa de coração para se alguém se achou que a gente fez de alguma forma a atitude errada. Obrigado de coração a todos aí e principalmente pelos aplausos recebidos de vocês todos. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Douglas Marchetti, pelo prazo de até 10 minutos. Inicialmente quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador Guilherme, cumprimentar o secretário Rubens, demais companheiros vereadores, cumprimentar toda a plateia aqui presente, cumprimentar a imprensa, cumprimentar aqui o nosso diretor da casa, o senhor Vículo Stark, cumprimentar aqui a todos que nos acompanham também pela internet e cumprimentar de forma bastante especial também todos os nossos servidores desta casa. Inicialmente quero apenas agradecer a presença do deputado Laércio aqui no último final de semana, que esteve na nossa região mantendo o seu comprometimento e o seu compromisso, de acordo com a sua proposta de estar presente na comunidade, visitando os eventos aqui da nossa comunidade, não só da cidade de Timbó, mas de toda a região, conversando com a comunidade, buscando os anseios para poder representar a nossa cidade de Timbó, não só a cidade, mas toda a região do Médio Vale do Itajaí, no nosso parlamento catarinense, para levar as demandas e procurar auxiliar os municípios, não só os prefeitos, mas também vice-prefeitos, vereadores, enfim, naquilo que é necessário para que nós possamos transformar e melhorar cada vez mais as nossas cidades. O deputado Laércio tem mantido seu comprometimento, seu compromisso. Essa foi uma das propostas de campanha dele, embora esteja lá na capital durante a semana, mas aos finais de semana estar aqui presente nos eventos, estar conversando com a comunidade. Essa também era uma das propostas minhas de campanha, como vereador, tanto da primeira eleição como da segunda também, e procuro fazer isso até hoje, estar presente nos eventos,
conversando com a comunidade, buscando os anseios para que nós possamos, através do Parlamento, através da Câmara, levar ao nosso prefeito municipal, à nossa prefeitura, aos órgãos responsáveis, para que a gente possa contribuir, dando sugestões para melhorar o governo e melhorar a vida das pessoas, proporcionando uma maior qualidade de vida. E o que diz respeito às questões que envolvem o nosso município de Timbó, nós tivemos aqui, na semana passada, uma discussão ampla referente à questão da educação no nosso município, dos professores, dos ACTs, do processo seletivo que está sendo feito, que foi publicado pela Prefeitura no decorrer deste ano, agora no decorrer do mês de maio, que deve ser feito no mês de junho, enfim, que causou uma polêmica bastante grande, que envolve os professores contratados, as ACTs, mas principalmente uma preocupação muito grande, vereador Fabrício, com os pais que têm os seus filhos que possam naturalmente causar um impacto na troca dos professores, num período do curso do ano, onde teriam já um acompanhamento, já estão adequados com os professores, enfim, e apenas acaba causando um transtorno e pode diminuir naturalmente a qualidade no ensino. Nós oportunizamos aqui um espaço na semana passada para os professores, também para os pais, para que nós pudéssemos discutir esse assunto com o Executivo. Naquela ocasião, o secretário de Educação não se fez presente, mas esteve aqui o prefeito Jorge, junto com o procurador do município, o melhor jurídico, o Muzeca, também esteve a assessoria de imprensa, estiveram aqui para discutir. Nós abrimos o espaço, demos o espaço no Legislativo para que o Executivo pudesse discutir esta polêmica e, enfim, trocar as ideias e melhorar, talvez, quem sabe, prorrogar o processo seletivo, encontrar uma solução para não causar esse impacto na questão da educação no decorrer do ano, e numa discussão, então, foi resolvido que montasse se criasse uma comissão, melhor dizendo, entre os professores da CT, com pais, enfim, para discutir com a Prefeitura, com o Executivo, para que nós pudéssemos, quem sabe, prorrogar esse processo seletivo. Hoje o prefeito Jorge, não, foi ontem, ontem, se não me falha a memória, o prefeito Jorge esteve na Rádio Pérola, no programa do Valnei Fernandes, falando acerca de diversos assuntos, e o principal tema foi esse, justamente, da educação, justamente a respeito da questão do processo seletivo, do que realmente causa essa preocupação e que poderia haver uma prorrogação para o final do ano. É uma boa notícia, quero aqui, inclusive, agradecer ao Executivo, à Prefeitura e parabenizar o Executivo por tomar esta decisão, que embora não acredito que seja uma decisão oficial, ainda extraoficial, o vereador Quinho, talvez, como líder de governo, possa nos orientar a respeito disso, mas o que me chama a atenção é que hoje foi feita uma reunião no Executivo com esta comissão que foi formada aqui pelos pais e pelos professores para justamente discutir esse tema, mas infelizmente a reunião foi marcada para as 18 horas, cerceando assim o direito de nós parlamentares e vereadores que buscamos dar o espaço e oportunizar aqui para a discussão, não estar presente neste debate com o Poder Executivo. Lamentável, não quero aqui até acreditar que possa não ter tido uma má-fé, mas infelizmente cerceou o nosso direito, ficamos impedidos de participar desta reunião e dessa discussão, mas espero, vamos acompanhar, vereador Fabrício, nós que estivemos à frente, através do vereador Fabrício, nesta discussão com os professores, vamos acompanhar este tema de perto, para realmente ver qual é a decisão da Prefeitura. Espero que seja melhor, espero que seja de prorrogar, justamente para que possa, que não interfira diretamente na qualidade do ensino no curso do ano, deste ano 2019, e que nós possamos ter o processo seletivo de acordo no final de ano, como de forma bastante comum, e que deve ser. Eu acredito que isso realmente foi uma falta de planejamento, uma falta de coordenação, de organização por parte do Executivo, sim, isso é uma verdade, até porque isso já foi demonstrado, essa falta de organização e de planejamento, quando foi tomada uma decisão, inclusive, de não mais comemorar nas escolas, nos jardins, enfim, as datas comemorativas, como Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, e depois que causou-se a polêmica, houve a discussão, o Executivo voltou atrás. Então é preciso tomar um pouco mais de cuidado, ter um planejamento melhor das ações, ter uma organização melhor das ações, porque ela interfere diretamente na vida do cidadão e, neste caso, interfere diretamente na vida das crianças, dos adolescentes e principalmente daqueles que têm necessidades especiais e que precisam de
cuidados especiais e que uma adaptação, às vezes, é um pouquinho mais demorada. Trocando um professor no meio do ano, acaba tendo uma dificuldade muito maior. Então, é preciso ter essa consciência e o Poder Executivo sabe disso. Então, acredito e esperamos e vamos acompanhar, né, que realmente possa ser prorrogado e a gente tenha aí logrado êxito nesse nosso pleito mediante essa questão das educações, não nosso, mas dos professores e principalmente dos pais que se preocupam muito com essa questão da educação. Seria isso, muito boa noite e obrigado a todos. Com a palavra o vereador Fabrício Tal Castagni, pelo prazo de até 10 Boa noite a todos, especialmente essa plateia que está cheia hoje. Novamente, semana passada estava bem cheia e hoje, novamente, bastante pessoas, bastante cidadãos fazendo presente. Só para complementar, o vereador Douglas e o vereador Chinha, que falou do assunto do Timbó-Prev, extremamente importante, que casa com o motivo da presença dos senhores aqui. Timbó-Prev está falido com o passar dos anos. Se nada acontecer, ele fechará as portas, deixando aí a maior empresa do município à mercê. Isso não é bom para ninguém. Só para contribuir? Sim. De fato, há uma necessidade. Até um apontamento do Tribunal de Contas, é necessário nós efetivarmos o servidor. A gente entende a situação do município, né? A gente sabe que é necessário fazer o processo seletivo, efetivar os servidores, até para que nós possamos, né, controlar essa questão da previdência do município. Mas a preocupação é justamente do processo seletivo ser feito no meio do ano, interferindo na questão da qualidade, né, do ensino e da educação. Esse foi a principal discussão, né? Não se discute aqui a necessidade de efetivar. Isso, inclusive, é um apontamento do Tribunal de Contas e o município está fazendo de forma correta. Agora, está fazendo de forma correta sem planejamento, que já deveria ter sido feito em novembro, dezembro do ano passado, não em maio, junho, na metade do ano. Então, que se tivesse feito no final do ano passado, ou se faz, então, no final deste ano. Efetivamente, quer dizer, não, fique claro que nós não somos contra efetivação, pelo amor de Deus, pelo contrário, efetivar mais servidores é importante, é necessário, tribunal, então não se confundir as coisas. Então, é importantíssimo, aliás, o Castilho esteve aqui na semana passada, até ele ia se pronunciar, acabou não se pronunciando, é ruim, é um assunto que nós temos que conversar. Sobre a educação, não sei se o líder do governo vai falar sobre isso depois, mas me preocupou hoje uma servidora, uma ACT, disse que a coordenadora da creche avisou todas as professoras da ACT que dia 6 de julho vão ser demitidas. Então, tomara que não seja isso que aconteça e que efetivamente não haja essa troca no meio do ano, criando sérios problemas. De qualquer forma, parabéns ao Executivo se manter a informação que estava aí nos jornais e foi falado aí também na mídia. Quero falar um pouco novamente sobre essa questão da moção de repúdio que criou toda essa polêmica. Estava olhando ali o doutor Moser, semana passada, na terça-feira, o teu pai me ligou, indignado, isso era de manhã ainda, com meu neném no colo também. Disse, meu Deus, o que ele está falando? Porque eu nem lembro, sinceramente, já tinha até me esquecido dessa moção, que foi lá no início do ano. E aí ele indignado, e daí eu expliquei, ele entendeu. E eu não vou citar o nome da pessoa, a pessoa se encontra aqui até presente. Cheguei na academia na quarta-feira, até fui recebido de forma até veemente, até fui ríspido. Eu vou pedir desculpa pessoalmente aqui para todos, não vou dizer quem é. Pessoa que sabe de quem que eu estou falando. E porque fui recebido e não esperava. E efetivamente... já que levantou o dedo, vou ler a Sandra. E Sandra, depois eu fiquei pensando muito, não tive oportunidade de falar pessoalmente, e quero dizer agora, aqui na frente de todo mundo. Em 2013, começou o movimento que eu, como professor de História, nunca imaginei que eu ia ver em vida. Porque aqui, quem tem na minha idade, 40, por aí, lembra que foi aí a movimentação para acabar com a ditadura, várias outras situações. E eu não esperava mais, o povo estava muito acomodado. E a partir de 2013 houve uma indignação muito grande com a forma que as coisas estavam acontecendo, começaram a ir para a rua, e aí em 2014 aconteceu algo que para mim foi maravilhoso. A então presidente Dilma não pôde fazer discurso na abertura da Copa do Mundo porque estava sendo vaiada. E isso eu fiquei muito feliz no sentido de que, poxa, o povo não está mais aceitando as coisas de qualquer jeito. Eu entendo que essa
moção mostra que não é mais a nível nacional só, aqui no município também. Eu comentava com algumas senhoras ali fora, vou ser muito sincero, quem me conhece sabe disso. Assinei, falei isso na semana passada, assinei para não ter que o vereador ir lá na rádio dizer, quem votou contra o povo. Sinceramente, não é um assunto que eu acho que caiba discussão no sentido formal da coisa. Óbvio que todo mundo discute a reforma da Previdência. Alguns são a favor de alguns pontos, alguns são contra outro, alguns querem todo. E a discussão está em tudo quanto é canto. Que bom, felizmente se discute coisas nesse sentido. Mas muito mais, eu assinei, o vereador disse que faria de novo, né, o vereador Fives disse que faria de novo a moção, mas com certeza não seria subscrito por todos os outros vereadores, exceto o vereador Rubão, que já não assinou na primeira vez. Com certeza, outros vereadores não assinariam. E não assinariam por quê? Porque começam a perceber, e isso eu tenho que parabenizar vocês que estão aqui, estão mostrando para nós, e estão mostrando para a sociedade que nós temos que ter cada vez mais cuidado com o que estamos fazendo. Porque o que ofende, a indignação que ofende, não é a moção em si, se ela vai ou não vai ser lida, ou vai chegar ou não vai ser. O que indigna é que para Timbó, que é uma das cidades que mais votou no Bolsonaro, proporcionalmente, que é a mudança efetiva do paradigma brasileiro. É isso que vocês querem, não é isso? É isso. É isso. Vocês aqui não são contra o Fabrício, contra ninguém, não é isso. Vocês querem se posicionar e sentem que tem que se posicionar a favor da mudança. Seja a reforma da Previdência, ela é apenas um rótulo das coisas todas que tem que mudar. Tem que mudar um monte de coisas, tem que acabar com a corrupção, tem que acabar com uma série de fatores. Não dá para o empresário no Brasil ser tratado como bandido. E muitas vezes é verdade que é assim. Parece que ser empresário está errado. Então, eu entendo, e assim, confesso, não percebia até então o tamanho, e aí volto a falar o que eu falei semana passada. Graças a Deus tem essas mídias sociais. Porque é onde as mídias sociais, a importância, tem distorção, tem fake news, tem não sei o quê, ok, sempre tem o conhecimento para o bem e para o mal, isso é histórico, se você ver qualquer recorte da história da humanidade, você vai ver que tem esse tipo de coisa. Mas é legal porque você pega, por exemplo, o movimento Brasil Livre, né, que está aqui com algumas pessoas, eu adoro assistir lá o Kim Kataguiri, não sei se é assim que se fala, é japonês ou chinês, não sei, adoro a forma dele falar, até porque eu me sinto um pouco liberal, não totalmente, mas acho que o liberalismo é importante. O mercado tem que se autorregular, ok? É algo que vem se discutindo desde Adam Smith e outros. O partido, não sei se o PSL veio, o presidente está aí? Não veio? Como é que é? O Flávio Ribeiro, né? Flávio Ribeiro. Conversei com o Flávio e ele me dizia, cara, se o Bolsonaro sair do PSL, nós vamos sair junto. Não é o partido. É a pessoa, hoje, e também não é a pessoa do Bolsonaro, é a ideia que ele representa. Tenho certeza que aqui, eu não votei no Bolsonaro, eu votei, sinceramente, na ideia que ele representava contra o PT. É isso. Não era o meu candidato preferido dos que estavam naquele momento, mas votei nele no primeiro e no segundo turno, porque sentia que tinha que ter uma mudança. Tem também o Partido Novo. O Partido Novo, eu me lembro um pouco o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau dizia que o problema da sociedade é que a sociedade estava corrompida. E para acabar com isso, precisaria a ideia do bom selvagem. Teriam que começar a pegar as crianças, tirar da sociedade, educá-las num espaço adequado, para depois reinseri-la, para não serem usadas aí pela sociedade. Tanto é que não aceitam quem já foi candidato, algumas coisas assim no Partido Novo, né? A ideia de que tem que trocar tudo por pessoas que nunca estiveram. Não sei se essa é a melhor ou a única solução, né? Não significa dizer que porque a pessoa é político, que é bandido, ou que é ruim. É uma discussão que ano que vem, que já começou, não pensem que já não tem dedo de possíveis postulantes a candidato a prefeito, ano que vem aqui, também tem isso, né? Também não é só ideologias, a gente sabe que tem aqui também pessoas que querem ser candidatos ano que vem, e estão usando um pouco também nisso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para terminar. Esse movimento, não tenham dúvidas nenhuma, que dá um impacto muito grande aqui para o Poder Legislativo de Timor. A partir de agora, vocês podem ter certeza que qualquer
coisa que for feita aqui vai se pensar muito maior do que antes, porque, sinceramente, ninguém vinha. Ninguém via. Hoje, eu sempre digo isso, me fugiu o nome, eu deixei lá. O smartphone, daqui 50, 100 anos, as pessoas vão dizer, o que revolucionou o mundo foi o smartphone. Porque todos hoje estão ligados o tempo todo. Quem não está aqui presente vai poder, não está vendo em casa online, pode assistir online, mas vai estar na internet, vai estar lá, tudo que é dito está salvo, não tem mais como negar o que você falou. Então, efetivamente, essa emoção, mas jamais. E só assinei e falei aqui, eu pedi para o vereador não ficar brabo. Eu só assinei ela por medo de ter que escutar o cara ir na rádio e dizer, não votou a favor porque é contra o povo. Só por causa disso. É verdade essa. E Cassiano, achei que ninguém, sinceramente, aqui para você, achei que ninguém ia ler. Ninguém ia ver. Se for para ser crucificado por isso, crucifique. Aprendi com erro. Hoje não tenho dúvida que qualquer moção que vier aqui, porque é uma praxe aqui, tá? Não é porque é essa moção. É uma praxe dos vereadores. Alguém faz uma moção e todos subscrevem. Isso é uma praxe que a gente tem para não criar ciúmezinho e coisa. Foi uma coisa que a gente já assumiu. Mas não imaginava que teria essa repercussão. Não tenho dúvida que a partir de agora tomará-se muito mais cuidado. Vamos deixar, tomara que a gente consiga aprovar essa reforma. Essa reforma tinha que ser aprovada lá na época do Fernando Henrique já. Tem pontos que eu também não concordo, mas não vou entrar no mérito aqui. Isso é uma discussão que está lá em Brasília, que estamos acompanhando. E outras têm que vir. Em especial, eu acredito que vocês também abraçam essa, a questão aí tanto dos impostos como do pacto federativo. Essa, com certeza, é uma bandeira que tem que ser levantada. Não dá para nós trabalharmos tanto, vocês aí, quem é empresário, quem trabalha, todos nós, pagarmos tantos impostos e isso ficar lá em Brasília e voltar tão pouco. Isso também tem que ser mudado. Boa noite a todos, parabéns. Seria isso, senhor presidente. Também, como presidente dessa casa, quero deixar claro para os senhores e senhoras que aqui estão presentes, que nós, em hipótese alguma, somos contra a reforma, somos a favor da reforma. Eu tive que tomar frente agora, devido ao andamento, e como presidente dessa casa, eu sou obrigado a tomar frente e justamente acalmar os ânimos aqui para não haver essas manifestações. Se nós tivéssemos a humildade, os vereadores, da forma como teve o vereador Chinha no seu pronunciamento, nada disso estaria acontecendo. Nós não tivemos a humildade de reconhecer que eu falei isso no mesmo dia, está aqui o meu presidente do PSDB, Jaime, no mesmo dia, quando fui questionado, ele disse, o que está acontecendo? Eu falei, foi uma lambança, e eu falo isso também, não foi com intenção nenhuma, principalmente porque nós somos totalmente favoráveis, sim, à mudança, e nós queremos mudança. Eu não sou aposentado ainda, eu quero me aposentar, e vou me aposentar com 65 anos. Então, a verdade é essa, se tivesse já havido humildade dos senhores vereadores, inclusive a mim, nada disso teria acontecido, porque eu no mesmo dia já falei isso. Então nós somos totalmente favoráveis, sim, à mudança e à mudança da Previdência, essa nova reforma. Agora passamos então aos pronunciamentos de liderança. Solicito ao secretário Rubens Borchert que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra o líder de governo, o vereador Martinho de Souza Filho, pelo prazo de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, estendo meu boa noite aos demais vereadores, a plateia que hoje se faz presente, aos nossos empresários, lideranças da nossa comunidade, as pessoas que nos assistem pela internet, os nossos servidores da casa, o nosso diretor e a nossa imprensa também presente. Como líder de governo, a gente sempre traz a palavra do Executivo, e eu quero começar falando pela ação, que a gente desenvolveu no final de semana,
que foi o programa Prefeitura nos Bairros, né? Então, quando a gente fala em administração, quando a gente fala em gestão, se o presidente me permite, fugir um pouquinho só do pronunciamento de liderança, eu gostaria de primeiro também parabenizar a todos que estão aqui essa noite, fazendo a sua manifestação pacífica. É disso que nós precisamos. Quando a gente não concorda com algo, a gente tem que se expor, sim. A gente tem que levar a nossa voz às ruas. Tem tanta coisa para ser reivindicada e nós não podemos fugir disso. Então, o que a gente... E eu gostei de ver vocês aqui essa noite, sim. É um protesto saudável, um protesto que tem validade. Nós temos que saber respeitar a opinião contrária, sim. Nós vivemos num país democrático e é para isso que existe a diferença de opiniões. Jamais todos pensarão da mesma forma. E é para dizer isso, presidente, que eu gostaria de parabenizar o nosso executivo por sempre ter ouvido a comunidade, fazer um governo ouvindo as pessoas, levando a prefeitura para os bairros, levando a prefeitura para a rua, aproximando a comunidade do Poder Executivo, e essa ação que começou a ser desenvolvida no Araponguense, será desenvolvida uma vez por mês nos bairros do município, primeiramente nos bairros onde há escolas, que tenham já infraestrutura, porque diversos serviços que são levados no programa Prefeitura nos Bairros dependem de salas adequadas, internet, computadores, enfim, mas posteriormente será conversar também com presidentes de associações para ver se esses presidentes também fornecem as estruturas necessárias para que esses eventos também aconteçam nas associações de alguns bairros que não possuem escolas, né? E dizendo isso, a gente sabe das dificuldades de se gerir não somente uma prefeitura. Eu trabalhei também no comércio, fui gestor, fui gerente comercial também de uma empresa. Durante 24 anos a gente pôde trabalhar. E a gente sabe dos efeitos colaterais que muitas regras causam, que muitas ordens causam. Então, quem está na posição de ter que tomar decisões, implantar regras, implantar leis, nem sempre terá aprovação de todos. A gente sabe disso. E a gente sabe que pode haver erros e acertos. Então, diante disso é que eu digo aos vereadores, quando a gente fala em planejamento, quando a gente vê nessa tribuna, falta planejamento, falta isso, falta... Sempre estará faltando algo. Sempre tem pessoas aqui na tribuna, aqui na sessão da Câmara, reivindicando algo para o seu bairro, para a sua rua, para a sua comunidade. Jamais se atingirá a perfeição. A gente sabe do trabalho que um gestor tem que fazer. E eu dou os parabéns para o Jorge, porque ele aproximou a Câmara de Vereadores também do Legislativo. Ele sempre teve as portas abertas, não só do seu gabinete, mas de todos os secretários. Todos aqui têm o telefone do secretário, todos aqui têm acesso à sala do secretário e podem levar os seus pedidos, as suas reivindicações, que não são dos vereadores, e sim da comunidade. Então, para mim criticar, eu jamais vou criticar algum prefeito que passou pela nossa prefeitura, porque eu jamais estive lá e fiz melhor. Para mim criticar alguém, eu tenho que ter estado no lugar daquela pessoa e, quem sabe, ter feito melhor. E o nosso prefeito está fazendo uma gestão extremamente técnica. Nunca vi uma gestão tão técnica quanto as das nossas secretarias, que são geridas por técnicos, formados, na maioria, nas posições em que ocupam. Ontem à noite, a gente teve o privilégio também de participar do programa Cidade Empreendedora, ciclo 2, que será uma continuidade do primeiro programa Cidade Empreendedora, ontem, onde foi dado o pontapé inicial para a criação de alguns projetos, de alguns programas, né, principalmente na área do turismo, que será implantado, né, um plano municipal de turismo que não existe, né, e nem um plano estratégico do turismo que também não existe até o momento. Existia, sim, um ciclo turístico, que foi criado há 12 anos e depois nada mais foi feito. Então, temos outros roteiros, outras rotas também, com potencial turístico que podem ser desenvolvidas também, e tenho certeza que essa equipe, juntamente com o SEBRAE, que está encabeçando esse programa aí, encontrarão novos ciclos, novos roteiros, ouvindo as pessoas. E é isso que a nossa gestão faz. O prefeito Jorge esteve, inclusive, aqui na semana passada, conversando com alguns professores que também vieram em busca de reivindicações, e o nosso executivo não se priva de ouvir a comunidade, não se priva de ouvir o servidor, né? Então, está sim em vigência um novo processo seletivo. Lembrando que esse processo seletivo será no dia 2/6, em que a gente traz a palavra do Executivo e pede para que todos os seletistas venham a fazer o processo seletivo, porque esse que estava em vigência, ele já não existe mais vagas, não existe ninguém a ser chamado. Então, o prefeito hoje esteve conversando com a gente, sim. Esse processo seletivo ele vai se estender, não esse que está por vir.
esse antigo vai se estender até o final do ano, não haverá prejuízo, principalmente aqueles aluninhos que possuem necessidades de acompanhamento por professores de apoio, por profissionais de apoio, então não terão aquele prejuízo, já que formaram um vínculo de amizade, um vínculo de convivência, né? Então a gente sabe que isso é muito importante, e não é porque o governo simplesmente quis essa troca ou em março ou em junho. Tem os trâmites que envolvem um concurso público, e a gente sabe que pela vontade do Executivo aconteceria lá em junho ou julho esse concurso público, mas não foi possível por contestações, enfim, não por vontade do governo, acabou se estendendo, criando esse impasse. Mas a Prefeitura não se escondeu, nosso prefeito não se escondeu, ouviu a comunidade, hoje à noite está em reunião realmente com a Secretaria de Educação, nosso secretário, com a equipe que foi escolhida aqui por parte dos professores, representando os professores e dos pais, do próprio prefeito e também o sindicato da categoria, estão conversando hoje à noite, sim. Então, a gente sabe que esse problema já foi resolvido, então a gente tem a palavra do Executivo que não haverá prejuízos, né, aos alunos, aos pais, mas sim que pede para que esses professores também e as pessoas que se encontram hoje no processo seletivo venham a fazer o processo seletivo para ficar num cadastro, né, eles ficarão num cadastro de espera, né, para ser chamado depois, dependendo da necessidade que o município tenha pelas contratações, né. Então, a gente espera que agora, com esse programa que foi assinado ontem à noite, da Cidade Empreendedora, que a nossa cidade venha conquistar avanços, principalmente na área do turismo. A gente trouxe aí a Cíntia, que agora faz parte da nossa Secretaria de Cultura e Turismo, e a gente sabe das ideias, está ouvindo as entidades, está ouvindo as pessoas, e tenho certeza que encontrará o melhor caminho para o turismo, porque é um potencial da nossa cidade. Também a respeito do processo seletivo, desses seletistas que estão vindo agora, desse novo processo seletivo, será criada uma equipe multidisciplinar, que fará um acompanhamento desses professores de apoio, que até como foi falado aqui, eram estagiários, não são estagiários, são estudantes do ensino superior, que já possuem 4 semestres, ou seja, 2 anos aí, que farão o apoio, e serão acompanhados por essa equipe disciplinar, que darão todo um suporte. Todas as escolas terão um espaço técnico para essa equipe, que será formada por um psicólogo, um pedagogo, um fonoaudiólogo e um psicopedagogo, que darão suporte e que acompanharão se essas crianças realmente estão tendo evolução com o tratamento que estão recebendo. Então, é importantíssimo que o município continue com esse programa e que as crianças realmente estejam sendo bem assistidas pelo município. E é isso que está acontecendo. Nossa prefeitura está, acredito eu, no caminho certo. É uma prefeitura que vem planejando as suas ações. Recebemos aí prêmio Prefeito Empreendedor também agora esse ano. Vamos concorrer a Prêmio Nacional de Empreendedorismo também em Brasília, agora parece-me dia 5 de junho. Então a gente sabe que a gestão, cada um tem um jeito de fazer a gestão, tanto da empresa quanto de uma prefeitura. E a gente também tem que respeitar esse momento em que as mídias sociais, elas cumprem o seu papel, sim, o papel fiscalizador, o papel de crítica construtiva, e isso é importante para o crescimento. Quando a gente faz alguma coisa achando que está absoluto, eu acho que a gente não está no caminho certo. Mas quando a gente toma decisões, ouvindo as pessoas, ouvindo as entidades, fazendo parcerias público-privadas, que é o que está acontecendo nesse momento, eu acho que a gente vê que está no caminho certo. Quantas politicagens do dia a dia, fiz isso, me arrependi, fiz aquilo, me arrependi. Eu acho que a gente também tem que ser homem suficiente para assumir quando a gente assinou alguma coisa. Acerca, se o presidente me permite também, acerca da reforma da Previdência, claro, votei no Bolsonaro, vou sair às ruas defendendo o plano de governo também do Bolsonaro, sei que precisa de uma reforma, assim como sei que o projeto inicial que veio do Bolsonaro também para o Congresso, talvez precise de algumas adequações, e eu concordo que precisa haver um exemplo vindo de cima. E esta casa é exemplo disso. Essa casa é uma das casas mais enxutas do estado de Santa Catarina e uma das mais enxutas do Brasil. Graças a políticos que passaram aqui também com hombridade, tomaram decisões, tiveram hombridade e tomaram as decisões na hora certa. Assim como eu acho que o exemplo também tem que vir de cima. Cortando regalias dos grandes políticos, fazendo com que o teto máximo também caia para o teto da iniciativa privada, tirando auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio gasolina de quem já ganha 40, 50 mil,
Precisa essa adequação, sim. Precisa o exemplo vir de cima e adequarmos o país, porque eu também sou empresário, já fui gerador de emprego, e a gente sabe, como falou aqui o John, das dificuldades de manter hoje a empresa em dia, de manter tudo em dia. Assim como a gente sabe que precisam também leis, regras, ou algumas atribuições para os empresários poderem contratar pessoas com 60 anos acima. Algum benefício, porque senão nós vamos transferir o problema de geração, de uma geração para outra. Nós hoje, se aparecesse na minha empresa hoje alguém com 60 anos e um com 20, se eu não tiver benefício, não tiver algum incentivo fiscal para contratar aquela pessoa de 60 anos, eu também não sei se eu contrataria. E essas pessoas vão precisar trabalhar até os 65, quem sabe os 70. Então a gente também precisa de adequar o país. E a gente vê muita briga de ego dentro do Congresso Nacional. Muita gente puxando a sardinha para o seu lado. E não é dessa forma. Nós temos que fazer as ações pensando sim no povo, tomando as decisões que for melhor para a maioria. Nem sempre agradamos todo mundo? Claro que não, a gente sabe disso. Por isso que eu falei que vocês estão de parabéns por essa reivindicação que vocês fazem hoje à noite, uma maneira de protestar contra uma decisão que nós próprios tomamos. Mas eu vou ter a hombridade de dizer que eu assinei sim, eu não me arrependo de ter assinado, até porque eu concordo com aqueles pontos da idade e alguns pontos. Sou favorável à reforma, precisa, hoje são muita gente recebendo o benefício e pouca gente contribuindo, sabemos da reforma, da necessidade dessa reforma. Como sabemos também de que o exemplo tem que vir de cima, que se pegue todas as instâncias superiores, tirando regalias, auxílios de todo quanto é tipo, e se pense um pouquinho mais na nossa classe trabalhadora. Seria isso. Antes de nós passarmos a ordem do dia, eu, aproveitando que os senhores estão aqui, os empresários e um público bastante seleto, muito obrigado pela presença de vocês, muitos já saíram, mas todas as quartas-feiras, a partir das 8h30 da manhã, quintas-feiras, às 8h30 da manhã, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. 9 horas, vereador Fabrício? 9 horas. Foi alterado, então, para as 9 horas. Então, todas quartas, quintas e sextas, às 9 horas da manhã. Na quarta-feira, a Comissão de Justiça. Na quinta-feira, a Comissão de Economia. E na sexta-feira, a Comissão de Infraestrutura. Onde todos os senhores estão convidados a participarem, porque nessas comissões, ali os senhores têm todo o direito e todo o poder de se manifestarem nessas comissões, onde são analisados os projetos, nessas comissões. Nessas oportunidades, os senhores podem tentar alterar, dar a sua opinião, mudar algum texto dos projetos que vai vir para a votação sempre nas terças-feiras. Então, os senhores estão convidados, inicialmente, ainda aqui nas salas das comissões. Porém, nós estamos já praticamente pronto para que essas reuniões e comissões sejam transmitidas ao vivo pela internet, e os senhores poderão acompanhar nos seus lares, nos seus escritórios, e de lá também participarem com as suas ideias ou as suas alterações aos projetos. Poderão acompanhar os projetos que estarão tramitando nessa casa através da internet e darem a sua opinião e também tentar mudar algum texto nessas questões dos projetos. Então, os senhores estão convidados para participarem, se assim o desejarem, porque serão muito bem-vindos. O vereador Rubens está me passando aqui que quarta-feira continua às 8h30, só na quinta e sexta é às 9 horas. Então, seria isso, senhores, eu gostaria que os senhores participassem e se manifestassem quanto aos projetos, porque quando eles vêm para cá, eles já vêm totalmente apreciados nas comissões, lá onde eles vão ser votados legalmente. Aqui é um voto político, aqui na Câmara, aqui na tribuna é um voto político, lá nas comissões é técnico e dentro da legalidade. Então os senhores podem sim se manifestarem quanto a esses projetos. Então, nesse momento, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única ao projeto de lei ordinário número 27 de 2019, autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no orçamento do programa 2019 da administração direta.
O parecer das comissões de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestou pela tramitação da matéria, texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a sanção. O segundo item da pauta, discussão única ao requerimento número 5 de 2019, e a leitura será da proposição feita pelo secretário Rubens. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno, combinado com o inciso 8º do artigo 16º da Lei Orgânica do Município, seja submetido ao plenário e após deliberação a expedição de convite à Banda Municipal Professor João Miller, na pessoa de seus representantes legais e maestro, para comparecer a esta Casa Legislativa na sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de agosto corrente, para explanar sobre assuntos relacionados à instituição, seu funcionamento e atividades realizadas no ano de 2018 e até 2019. Justificação: considerando-se que a referida entidade há tempos recebe anualmente auxílio financeiro da municipalidade para o seu funcionamento, e visando dar mais publicidade acerca das atividades desempenhadas e que se acredita ser importante a referida explanação a esta Casa Legislativa. Sala das Sessões, 15 de maio de 2019, vereador Haroldo Fibes. A proposição está em discussão, com a palavra o autor. Senhores, conforme explanado no requerimento, a Banda Municipal Professor João Miller, ela é uma banda cinquentenária, ela recebe auxílio financeiro através da Fundação Cultural de Timbó. Então, penso ser pertinente vir a essa casa, que é a Casa do Povo, a Voz do Povo, e estar explanando um pouquinho mais das atividades anuais e também, até de certo modo, uma prestação de contas, até porque é uma das entidades que a gente sabe que mais recebe auxílio financeiro através da Fundação Cultural. Peço a aprovação de todos. Não havendo mais quem queira discutir, encerro então a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 28 de maio, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos nesta noite. Uma boa noite, senhores e senhoras.